Boa noite a todos. São 45 minutos? Ou menos. Ou talvez, tá bem, ok. Confia. Tá bem. Que der. Tá certo. Espero que dê tudo. Bem, fiquei pensando, eu estava falando para Abigail, né? Quão difícil foi fazer esse estudo. Porque falar de humildade e falar de simplicidade, a gente sempre fala muito da palavra simples, de simplicidade, mas é uma coisa que passa assim, não passa longe de nós, né? É uma coisa que a gente não reflete muito sobre, tá bom? A gente não reflete muito sobre o que é simplicidade, não é? Mas não vamos começar por aí, vamos começar por nós. Eu creio que está muito pequenininho para mim aqui, eu não consigo ler aqui. Ah, tá bom. Posso ler aqui? Não, eu digo assim, aqui eu não consigo ver. Tá. Deixa eu ver se alguém pode vir aqui me ajudar, que eu não consigo ver aqui. Vê, ó. Tá trocado. Isso. Perfeito. Tá. Obrigada, viu? Bom, então, para a gente iniciar esse estudo da noite de hoje, né? Óbvio que humildade está conectado com orgulho, por isso que eu coloquei o binômio orgulho-humildade, indo em caminho à simplicidade. Mas para a gente entender um pouco mais, né, sobre o que é verdadeiramente o orgulho, não, eu gostaria de somente relembrar, eu tenho certeza que é relembrar, essa passagem que está no livro Boa Nova, do livro do nosso querido amigo Humberto de Campos, não? E então, aí ele relata um momento em que Jesus ia iniciar seu trabalho de evangelização, de trazer a Boa Nova, né? E estava buscando aqueles que ele já sabia que estariam aí à sua espera. E então, foi quando ele se dirigiu, esteve algum tempo com João, fez a sua meditação no deserto, cada um foi para o seu lugar, e ele se dirigiu para essa cidade aí, né, para Jerusalém, e disse, e aí ele sentou, nessa viagem que ainda não tinha iniciado, estava iniciando, ele sentou aí, não, como um peregrino nas adjacências do templo, não? Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e passadores, e é interessante que Humberto de Campos fala ociosos, que isso é uma coisa muito interessante, não? Disse que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Eu fiz um destaque aí, não é? No sentido de que realmente Jesus atraía, não é? Ainda os mais orgulhosos, e esse sim era o mais orgulhoso de todos os sacerdotes se aproximou dele, Hanan, não? E ele desafiou Jesus, né? Ele, assim, teve uma atitude, assim, desrespeituosa, prepotente, né? Soberba, e ele disse, Galileu, o que fazes na cidade? Aí Jesus respondeu, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu que venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus, com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo e, continuando as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu Jesus com humildade. Assim, sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esses representarão o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? O sacerdote replicou-lhe
sacerdote, replicou-lhe Jesus, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus. Conheço o amor e a verdade, disse Jesus. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan inquieto. Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Não é? Então, esse para mim representa bem a humanidade, né? Hoje, ainda nós, todos nós, que atuamos dessa maneira. Um sacerdote que se aproxima, que supostamente o sacerdote, ou os sacerdotes, ou aqueles que estão numa religião, aquela religião que realmente cultiva o amor, que cultiva a mansuetude, né? Que cultiva a serenidade, que cultiva a humildade. Toda religião que cultive isso é uma religião divina, não é? É aquela que realmente faz com que os seguidores entrem em conexão com o divino, com Jesus especialmente, que é aquele que mais próximo de nós está, mais diretamente responsável por toda essa humanidade que aqui se encontra, não é? Então, veja como até hoje a gente ainda tem essa atitude, um para com os outros, não é? Ou seja, claro, esse sacerdote jamais poderia imaginar quem era aquele Galileu tão bonito, com as feições tão maravilhosas, como ele mesmo diz aqui, não? Atraído por seus traços de formosa originalidade, seu olhar lúcido e profundo. Todo aquele que é simples tem esse olhar lúcido e profundo, um olhar lúcido, né? Um olhar que emite luz, um olhar que vê, né? E então, e aí, do outro lado, não? De um lado está esse sacerdote representando esse orgulho, essa prepotência, essa soberba, esse que pensa que sabe tudo, que conhece tudo, que domina tudo, que controla tudo, e do outro lado, aquela mansuetude, não é? Do outro lado, Jesus. Então, esse é o binômio que até hoje a gente tem na nossa realidade, na nossa vida, não é? Em maior ou menor proporção, certamente. Inclusive, disse que ele foi um daqueles que levou o Cristo até o final no seu próprio juízo, não é? Então, amigos, aí eu fui buscar alguns capítulos, não, relacionados com a questão da humildade, do orgulho da humildade. E aí um deles é esse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito, né? E todos já sabemos, como muitos de nós já hemos dito, o que significa pobres de espírito dentro dessa perspectiva do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aqueles simples, aqueles que muitas vezes pode ser até intelectualmente sem tanto conhecimento, mas que tem o seu coração aberto, sensível às relações com Deus, né? Sensível a querer conhecer-se a si mesmo, saber, muitas vezes tem essa sensibilidade de saber de seus próprios limites e ainda assim aceita e vive tranquilamente e busca muitas vezes entender. Às vezes a gente olha para uma pessoa simples, às vezes até uma pessoa que vive na rua, você não sabe nunca qual foi a experiência que ela tem ou que teve em vidas passadas, e você escuta, né, essa pessoa falar e você diz, uau, como é que ela sabe isso? Pela sua vivência, pelo seu coração, pelas suas experiências, não somente intelectuais, mas principalmente de sentimento, não é? Então, Lacordaire, ele é um dos instrutores, a instrução que traz dentro desse capítulo, não? Um deles é Lacordaire, então ele vai falar da humildade como verdade da alma, né? Então ele diz, a humildade é a base da caridade.
ela nivela os homens e revela que todos são irmãos. Sem humildade, as virtudes tornam-se apenas ornamentos, máscaras que escondem imperfeições. O orgulho é o grande adversário da humildade. Cria ilusões de superioridade, títulos e méritos imaginários. Cristo promete o reino dos céus aos pobres de espírito, porque estes não se julgam acima de ninguém. E esse é o ponto, né? O ponto da lei de igualdade. Né? A lei de igualdade de que todos nós somos filhos de Deus. Né? Todos nós fomos criados por Deus da mesma maneira, no mesmo processo, desde o princípio, pelo mesmo princípio. Não é? E então, nós no nosso dia a dia, no nosso processo evolutivo, é que fomos, né, criando, desenvolvendo esse ego, e o que é natural dentro do processo evolutivo, mas agora já é necessário que tomemos consciência de que isso que antes era nossa defesa e foi utilizado para que nós pudéssemos estabelecer nossa individualidade, hoje é necessário essa transformação para que hoje, sendo homens, ou seja, estando no reino hominal, então que possamos já desenvolver essas faculdades do Espírito que vai nos tornar angelicais. Né? Não podemos nos tornar anjos, né? Nos tornar puros, nos tornar espíritos superiores, se não pudermos trabalhar as nossas faculdades da alma, nossas faculdades do Espírito. Então, é disso que estamos falando. Quando nós nos julgamos inferiores ou superiores, e isso também tem, não é somente os superiores, quem se julga inferior também tem esse sentimento me sinto menor que ele. Por quê? Por que o outro é maior e você é menor? Não é? Não, todos somos iguais perante Deus, todos nós temos as mesmas oportunidades, não é? Então, fica bem claro, né, dessa questão do sentimento da humildade. Tanto aí Lacordaire vai trazer, não para nós, né, que esses dois exemplos aí, né, de que muitas pessoas que estão vivendo em situações que aparentemente parecem situações de pobreza, situações de miséria, ou situações sem ter essa fortuna, desafortunados, né? Então, mas isso às vezes é uma aparência, e todos nós sabemos, aqueles que frequentam a casa, aqueles que estudam a doutrina espírita, não é? Sabem que apenas são provas, né? Algumas vezes expiações, às vezes muito duras, mas todas elas úteis para o nosso próprio burilamento espiritual. Não é? Então ele vai trazer dizendo assim, pobre criatura, está no próprio evangelho esses dois exemplos, não? Pobre criatura, és mãe, tens filhos, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E a outra situação foi a de uma jovem, né, que dizia, e tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança, ele não te abandonará. Então aí está as duas, vamos dizer, orientações, não, que dá Lacordaire a respeito de situações assim, em que muitas vezes, e estamos falando aqui de situações materiais, né, que nos traz dificuldades, mas quantos problemas morais que vivemos, muitos de nós, não, vivemos profundamente em nossos lares, na nossa família, e que é necessário realmente buscar a Deus, é realmente esperar e orar, né? Ou seja, mas para você esperar e orar, você necessita ter fé, você necessita estar conectado com Deus, você necessita conhecer a Deus, o mínimo que seja, né, para ter essa esperança, para poder realmente assim lançar a sua solicitação
e saber, e esperar, aguardar. Não aquele diz, eu deixo, mas eu fico né, agarrado de alguma forma naquela cordinha lá. Não, eu soltei, mas tem alguma coisa, não solta de verdade, né? Ou seja, não tem verdadeiramente a fé, não tem verdadeiramente esse sentimento de que Deus vai te oportunizar o melhor possível, né? Aquilo que realmente mais necessitas, ou às vezes prolongar um pouco aquela situação devido à necessidade que temos de aprender, por exemplo, se for uma situação de mais humilde, né, nessa humildade no ponto de vista material, então é porque verdadeiramente necessitamos aprender ao desapego. Eu estava até escutando uma coisa aqui relacionada ao desapego, não? No estudo. E então, e também buscar sempre, todas as vivências que temos sempre têm uma utilidade. E essa utilidade é sempre para que nós possamos nos autossuperar e podermos seguir adiante no que diz respeito a sermos mais harmoniosos, né? A sermos mais saudáveis, a sermos mais viver melhor, né? Viver mais nesse sentimento de sermos mais felizes, né? Então, Lacordaire também vai dizer aqui que a voz dos espíritos, ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade. E esse é o outro ponto, né? Esse ponto de dizer que primeiro escute a voz dos espíritos, e que ela deve ecoar no nosso coração, no nosso sentimento, não apenas no nosso intelecto. Porque intelectualmente aqui todos nós estamos aptos a entender perfeitamente a doutrina. Tanto que eu digo para alguém, eu falo para as pessoas, bem, qualquer pessoa que foi à universidade pode perfeitamente fazer uma palestra. Porque já tem todas as suas estruturas, né, uma estrutura científica na sua cabeça. Já pode pegar um texto, ler e dizer, não, eu vou expor esse texto. Qualquer um faz isso, não? Mas não é assim. Tem que tocar o coração. Tem que trazer algo que possa ser consolador, que possa trazer um pouco de esperança, né? Uma perspectiva de que devemos nos fixar nesse aspecto, não é? Então, tem que deixar ecoar não somente a doutrina, mas especialmente o evangelho através da doutrina, não é? Que a doutrina termina sendo um instrumento para que melhor possamos profundizar os nossos sentimentos e compreender melhor verdadeiramente esse ser espiritual que é Jesus, não é? E tudo que ele trouxe de estudos, não? Tudo que ele trouxe de exemplo para que possamos verdadeiramente viver e seguir o caminho da verdade e da vida, não é? Então, o outro aspecto diz que sede generosos e caridosos, sem ostentação. Muitos de nós, né, e eu vou falar todas as igrejas, no movimento espírita, inclusive, não? Muitos de nós fazemos o que a gente chama da caridade, né? Mas será que verdadeiramente é a caridade ou é a filantropia? Né? E ele disse, para ser generoso e caridoso tem que não ser ostensivo. Né? Quantos de nós muitas vezes participa de uma campanha, participa de doações, isso, aquilo, outro, mas sempre quer tomar uma foto para publicar nas mídias, né? Sempre quer mostrar, olha que bonzinho que eu sou, olha, estou aqui, veja como é que nós estamos fazendo. Muitas pessoas justificam assim, dizendo assim, não, mas isso é que o bem tem que ser espalhado, o bem tem que ser divulgado. Será mesmo? Né? Então essa questão da ostentação, isso vai no coração de cada um. Pode ser que seja, não é? Pode ser que realmente é o bem que quer ser promulgado, quer que ser propagado. Mas, e o que vai dentro do coração de cada um? Não é? A esse ninguém engana, nem a si mesmo, nem a Deus. Né? Então é importante que façamos com esse sentimento de humildade. Então, né, a ilusão do orgulho, né, que sempre o orgulho vai nos criar essa ilusão de superioridade, de ser mais, de saber mais, de poder mais, de controlar mais e tudo mais.
né? Então o orgulho revolta-se diante da igualdade, aceita dar esmola, mas não aperta a mão do necessitado. E isso quer dizer que eu te entrego o prato, né? Mas às vezes eu nem olho para o seu rosto, né? E às vezes eu nem apertar a mão. Como assim? Apertar a mão, a gente aperta a mão de amigos, não? Eu aperto a mão de alguém importante. Mas como que eu vou apertar a mão que anda na rua, que nem sei quem é, nem sei o que andou fazendo, nem sei que história tem, não é? Então esses são sentimentos que não são fraternos. São sentimentos que nós devemos sempre vigiar, sempre observar quais são esses sentimentos que realmente a gente tem, né? E não é pelo fato de ter o sentimento. É importante identificar que sentimento temos quando estamos praticando uma ação no bem. Porque aí é quando nós mesmos descobrimos quem verdadeiramente somos e não negamos para nós. Não tem ninguém que saber. Naquela hora que eu estava lá fazendo tal coisa, eu pensei assim, nossa, que importante eu sou. Nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Olha, o pessoal lá do Brasil, quando souber, não sei o quê. Entende? Então não, é saber de você mesmo. Saber que se você realmente, assim, eu estou fazendo... Estou atuando em favor, em nome de Deus, em nome de Jesus. Com esse sentimento é que eu faço toda e qualquer coisa. Não é apenas a doação das horas, a doação de algumas coisas materiais. E, na verdade, para se fazer verdadeiramente a caridade, nós deveríamos auxiliar aquele para que ele se superasse em suas vidas. E não apenas que ficasse nesse ciclo vicioso da doação, de recepção e doação, né? Mas que pudéssemos nos envolver mais, né? Para que essa pessoa pudesse chegar a ter uma autonomia ao ponto de não mais necessitar daquele auxílio inicial. E aí é onde entra a questão verdadeiramente do sentimento de humildade e fraternidade, né? Então, assim, nada garante que o rico de hoje não tenha sido pobre antes, ou que não será amanhã. As riquezas são temporárias, o corpo é apenas um envoltório perecível. Na balança divina, todos os homens são iguais, só as virtudes distinguem os espíritos. Então, aí está a diferença, né? Se há uma diferença, a diferença é moral. A diferença é quem se esforça mais, quem busca mais o seu próprio ser criador, não é? Quem busca mais identificar a si mesmo, quem busca mais conhecer a si mesmo para poder ter essa autossuperação. Quem mais identifica, tem coragem, essa é a palavra, não ter coragem de identificar suas próprias dificuldades, seus próprios defeitos, buscar um auxílio. Buscar um diálogo fraterno, buscar um centro espírita, às vezes as palestras públicas que possa renovar seus conceitos, renovar seu pensamento, renovar suas ideias, especialmente os conceitos, porque conceito é o que determina. Se você tem um conceito na vida de alguma coisa, você atua da forma como você acredita. O conceito vai te guiar, não é? Se eu acho, por exemplo, que a vida é só desfrute, que a vida é isso, o que é, que depois disso não há mais nada, esse é a minha direção, esse é o meu caminho. É o conceito de vida, é a filosofia de vida, né? É o meu ponto de vista. Mas, se eu penso diferente, e se não for assim? Pelo menos se pensássemos assim. E se não for assim? E se realmente a vida continua? E se continuar, o que é que vai acontecer? E por que eu estou aqui? O que estou fazendo aqui? Qual é o meu papel aqui? Não é? Será que para o que eu vim, eu estou conseguindo realizar o meu projeto reencarnatório? Não é? Então é isso, é saber que se é questões de poder, do seu ponto de vista político, se é ou seja, de liderança, se é uma questão de poder monetário, onde você tem uma riqueza X, não? Tudo isso são processos para o engrandecimento da alma. São meios, não são fim. Não é? Tudo isso é temporário, é provisório, é passageiro. Então, a verdade é que
o caminho cristão vai ser a caridade, a mansidão e o retorno a Deus, porque é para isso que estamos, saindo das mãos de Deus, Criador, retornamos a Ele, em nossa feição o mais aperfeiçoado possível, não é? Então diz, suportar injustiças com indulgência, caridade e também humildade. Reconhecer que apenas Deus é grande é ter o verdadeiro espírito cristão. A aventura espiritual nasce da caridade sem ostentação e da humildade sincera. Quando os corações forem mansos e unidos, o mundo se tornará um paraíso terrestre. Então o convite é voltar a Deus para que todos celebrem sua bondade. Não é? Então esse é o nosso caminho, é por onde devemos seguir. E aí, como está colocado aqui, todos os homens são iguais, só as virtudes distinguem os espíritos, e aí onde foi nós colocamos a questão da diferença, não é? Porque uns se comprazem naquilo que faz, naquilo que são. Eu sou assim e assim sou, quem quiser que me aceite, senão, por ali, não é? Outros, isso é orgulho, não é? Então, outros já se retraem um pouco, já se envergonham um pouco, dizer, realmente eu fui um pouco grosseiro, realmente eu fui muito prepotente, realmente isso não deve ser, não é? Então aí esse já é o meio termo, já é o meio caminho andado, porque eu já reconheço que alguma coisa não vai bem comigo, então eu começo a pensar sobre mim mesma e aí eu descubro novas perspectivas, novas possibilidades, não? Então, Lacordaire também vai dizer, despertai, meus irmãos, meus amigos. Ou seja, esse despertai, hoje, é mais apelativo do que nunca, esse despertai. Porque, como disse Paulo, já temos tudo. Temos evangelho, temos língua, temos mediunidade, não é? Temos o evangelho, a boa nova, temos um evangelho redefinido, né, sob a perspectiva dos espíritos, do mundo espiritual. Conhecemos a imortalidade da alma, conectamos, estamos em contato permanente com espíritos, seja encarnados ou desencarnados, sejam mais superiores, menos superiores, mas sabemos que hoje é uma realidade inegável, não é? Então, ele diz, despertai, de que estão esperando pelo que mais? É? Ou seja, esse despertar no sentido desperta o teu espírito, desperta qual é a razão da tua vida, qual é o significado da tua vida, desperta para que possamos, como ele diz, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as suas leis que eles esqueceram, não é? E quem sabe, ó homens, se o não renegarias como outros, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-ias blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus, né? Então os modernos fariseus são aqueles que guardavam muito interesse pelas suas próprias riquezas, pelo seu próprio poder, não pela sua posição social. Os modernos fariseus são aqueles que lutavam por ser cada vez mais rico, a dominar pela força. Então esses são os modernos fariseus, somos nós, ainda, não é? Então, quando Moisés subiu ao monte Sinai, para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram ouro e joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. E ele vai contrapor dizendo, vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes exemplos e preceitos. Mas abandonou em relação a quê? Quando a gente abandona é em favor de algo, né? Ou de alguma coisa ou de alguém. Né? Eu estou aqui e eu abandono isso aqui em favor de outra coisa. Então, obviamente, que nós temos abandonado, né, esse interesse por o divino que há em nós, né, pelo que somos, para desenvolver essas virtudes, abandonamos esses interesses exclusivamente pelos provisórios.
exclusivamente porque estamos imersos num mundo material, onde esse mundo material nos absorve e nos deixamos absorver, porque podemos muito perfeitamente fazer as nossas escolhas. Não é? Podemos, então, quantas oportunidades, por exemplo, no caso do Conscious Living oferece. E olha, né, quantas cadeiras estão aqui disponíveis para tanta gente. Ainda bem que os desencarnados já sofredores aproveitam e vêm. Mas esses já estão passando pela sua experiência, né, já sabem verdadeiramente, hoje pelo menos, que tudo que eles desprezaram antes, hoje sofre as consequências e no futuro terão que ressarcir. E por isso se preparam. Mas nós estamos na matéria, nós estamos atuando e podemos modificar muita coisa, podemos dar novas direções, novas perspectivas à nossa vida brevemente futura. Não é tão longe assim, não é? Então, é necessário que busquemos isso. Então, outra coisa é ser manso e pacífico, não é? Então, quantas injúrias e violências nós não vemos hoje no dia a dia, né? Às vezes, você vai dirigindo aí e quando você menos espera, você se vê envolvido numa situação de agressão, numa situação de que você diz, uai. Outro dia eu estava dirigindo, né, de Pembroke Pines para minha casa, pertinho assim, como 5 minutos. E aí eu quis dobrar, mas a linha que eu ia não dobrava, né? Eu só me dei conta que não podia dobrar. Não. Aí eu fui abrir a sinaleira para poder passar para outra linha, mas o carro que vinha atrás não gostou. E aí eu passei, mas de repente eu vi um senhor do meu lado, com os vidros baixos, falando tal e tal e tal coisa, e eu me dei, assim, passei alguns minutos para me dar conta de por que ele estava me xingando, por que ele estava me agredindo. E era porque na minha cabeça isso não era nada, mas na cabeça dele isso foi uma ofensa, eu não deveria ter feito isso, afinal de contas, como é que alguém pode passar na frente do outro, não é? Entende? Então, isso é essa vida que a gente vive, mas todos nós, hoje devemos nos dar conta do grau de agressividade que trazemos dentro, não é? E isso a gente vê no nosso dia a dia, na nossa relação, na nossa casa, na nossa relação no trânsito, e é necessário nos educarmos, não é? É necessário estancar, parar, buscar a mansuetude, como aqui está colocado, e a paz. Todos nós queremos a paz. Todos nós queremos viver tranquilo, todos nós queremos ter segurança, mas a segurança começa em nós, né? Assegurar a nossa própria vida e a vida daquele que está ao nosso lado. Segurança na nossa própria comunidade, na nossa própria família, né? Nessa relação de respeito um para com os outros, não é? Então, aí São Mateus, né, vai relatar dizendo, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. E Jesus diz, eu, porém, vos digo, que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Olha só, que profundidade, que grau, né? E eu fiquei me perguntando, e todos podem perguntar, o que uma palavra pode ser tão grave, não é? Por quê? Deus disse, se Jesus disse, raca merecerá ser condenado pelo conselho, né? Então são palavras de cólera, são palavras ofensivas, são palavras antifraternas, né? Jesus eleva a brandura, a moderação, a afabilidade, a paciência à condição de lei moral. Toda palavra ofensiva fere a caridade, alimenta o ódio e rompe a fraternidade. Então a violência começa no coração. A cólera nasce do orgulho ferido, da ilusão de superioridade. A cólera não destrói todas as qualidades, mas impede muito bem. Impede muito fazer o bem, não é? Então, é necessário que tenhamos, todos nós cristãos, buscar essa humildade cristã,
né? Então a afabilidade e a doçura, né, nos foi trazido também como relembrando a nós, tudo isso é fruto do orgulho, né? Todos esses aspectos, a falta de afabilidade, ou seja, a gentileza, a falta de doçura, a doçura no nosso coração, né? A falta dessa benevolência, de ser benevolente, de pensar no bem do outro. Não? Diz que a verdadeira afabilidade nasce do amor ao próximo e se expressa em doçura e gentileza. Não basta falar com suavidade, se o coração não acompanha, há apenas uma hipocrisia. Quantos de nós, né? A gente vê também muitos líderes aí que aprendem intelectualmente, não, a ter autocontrole emocional, a não demonstrar seus sentimentos, a não demonstrar suas emoções, a ter autocontrole, mas no entanto estão fervendo, né? Estão assim, e muitas vezes dizem, não, mas o que é isso? Você está enganado. Não, eu não vou fazer isso. E faz, não é? Então, é essa relação de hipocrisia. E é por isso que Jesus, né, combateu tanto no momento em que ele esteve entre nós, estou falando encarnado, então, a questão da hipocrisia. A hipocrisia é um dos aspectos que mais pode fazer com que nós não avancemos na nossa evolução. É um aspecto que mais nos faz sofrer, porque a hipocrisia é aquela que você sabe que não é esse o seu pensamento, que não é este o seu sentimento, e ainda assim eu manifesto um pensamento e um sentimento que não é verdadeiro, que não vai no meu coração, com relação a quem quer que seja. Não é? Então, e por isso que Jesus combateu muito a hipocrisia, porque se você é hipócrita, você sequer tem a possibilidade, né, de você, pelo menos, reconhecer as suas dificuldades e poder avançar e trabalhar nelas. Né? Então, o homem verdadeiramente afável é o mesmo em público e na intimidade. Então, quando verdadeiramente nós busquemos ser gentis, pelo menos, né? Busquemos ser gentis. Nem tanto afável ainda, a afabilidade vem com a prática da gentileza, não é? A doçura vem com a prática da afabilidade. Então, aí a gente vai buscando pouco a pouco essa mansuetude, essa bem-aventurados os mansos, não é? E os pacíficos. Então, é necessário que busquemos ser mansos. É necessário que pongamos um freio no nosso ego, que eduquemos-nos, né, esse ego para que possam verdadeiramente fazer que ela preserve a paz e desarme a violência. Não? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, na verdade eu não sei que oração. Sim, estou vendo. Bem-aventurados daqueles que... isso já falamos. Outro que também veio falar, né, que veio falar sobre a questão do orgulho como a fonte de todos os males. Então ele disse, generaliza-se o mal-estar. A quem culpar senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho é a fonte de todos os males. Então, esse ar de superioridade, essa atitude soberba, essa atitude de se sentir melhor que os demais, o mais, não devemos combater, porque é onde a gente já sabe, a fonte de todos os males que nós mesmos nos provocamos. Não é? Então, é necessário, devemos entender que essa raiz do mal, né, como orgulho, é sinal de decadência moral e que a verdade espiritual ela deve trazer a grandeza da humildade e da caridade, como já foi colocado. A caridade a gente entende, não somente, isso disse o bispo Adolfo, o bispo de Argel, diz, na vida espiritual o maior é o que foi mais humilde entre os pequenos. Os pequenos aqui está sendo dito, não os pequenininhos, mas os pequenos, aqueles mais
mais atrasados, vamos dizer assim, no que diz respeito ao conceito ao conhecimento de Deus, vamos dizer, e ao conhecimento das leis divinas. São os pequenos, são ainda aqueles que ignoram muitas coisas, atuam mal, ou seja, atuam equivocadamente, não mal, equivocadamente. Mal quem atua é o hipócrita, que sabe o que está fazendo e faz. Esse é o mal. Agora, o outro é o ignorante, que faz sem saber as consequências dos seus atos, né? Entende? Então, um dos outros aspectos que mais também nos dias de hoje predomina é a questão da inteligência. Todos nós somos intelectualmente muito desenvolvidos, muitos até mais que outros, não é? Então, e se vê de uma forma geral. Então, mas que essa inteligência seja a serviço do Cristo, e não por sua própria vaidade, não? Como foi o caso de Paulo, né? Quem mais conheceu tudo isso, né? Quem mais pôde representar o orgulho de raça, o orgulho de poder, o orgulho de família, o orgulho de inteligência, de conhecimento, o orgulho de estar numa posição social elevadíssima, de ter poder sobre a vida e a vida, de vida e morte sobre os demais, foi Paulo de Tarso. Mas no momento em que ele encontrou Jesus, em que ele foi tocado nos seus sentimentos, quando ele profundamente pôde absorver aquelas emanações tão extraordinárias, amorosas, profundas de Jesus, foi quando ele se deu conta: o que eu estou fazendo? Né? Ia por um caminho completamente equivocado, deixa-me retornar nesse caminho, deixa eu prosseguir, e jamais pôde retornar ao anterior. Quanto sofreu, né? Porque a gente só vê, agora mesmo a gente está fazendo o estudo do EAD, que é o estudo avançado da doutrina espírita, muito bom, né? E uma parte dessa primeira parte fala sobre as epístolas de Paulo, que realmente merecem hoje um estudo muito especial, né? Para mostrar que o quão atualizado Paulo é hoje, né? Para todos nós, principalmente que estamos no movimento espírita, não é? E para todos os outros, eu vejo também para todos os templos, todas as outras religiões que queiram realmente seguir o Cristo, né? Então, ele realmente pôde exercitar a sua inteligência a favor do Cristo. Pôde verdadeiramente ir construindo a custo de muito sofrimento, a custo de muita renúncia, a custo de profundo sofrimento moral, porque lhe foi dado um momento em que ele, sentindo aquela necessidade afetiva, porque vivia só, ele vivia pelos caminhos porque ele se dedicou ao Cristo, mas isso foi a sua renúncia. Então ele, ao passar pela frente da casa de seu pai, ele pensou, viu tudo e veio tudo à sua memória, não? Naquele instante. E ele foi até a sua casa e conversou com o pai, mas o pai disse: eu não tenho filho, o meu filho morreu. Ele disse assim: eu não sei você quem é. Em outras palavras, estou dizendo com as minhas, né? Mas a gente pode ver isso no livro Paulo e Estevão, não? E esse foi um momento duríssimo, um momento em que ele poderia ter caído, né? Um momento em que o seu orgulho poderia ter retornado e que poderia ter renunciado. Foi um momento de decisão na vida de Paulo, mas ele decidiu seguir as pegadas do Cristo, não é? Então ele sim soube, no seu fundo, no seu profundo, seu eu, qual era a sua missão, e ele decidiu cumprir, né? Todos nós aqui, se refletirmos um pouco sobre qual é a nossa missão, verdadeiramente vamos descobrir e chegar a ela. Eu sempre termino fazendo um trabalho assim, mais extenso, mas enfim. Nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e do Grande Enigma, que inclusive é espetacular, O Grande Enigma, esse livro do Leon Denis, o Grande Enigma, ele vai descrever Deus, né? Ele vai descrever o conhecimento, a ideia de Deus. E isso é
um livro espetacular que eu recomendo a todos vocês, né, que possam fazer essa leitura. É realmente muito inspiradora. Então, aí a gente vai encontrar um pouco, né, que as virtudes é a arte de elevar, é a arte de elevar a alma, né? Então, para Leon Denis, as virtudes não são ornamentos morais, mas forças dinâmicas que elevam o espírito. Cada virtude adquirida, humildade, paciência, bondade, renúncia, perdão, purifica o ser e harmoniza com as leis divinas. A moralidade não é uma imposição externa, mas um florescimento interior. A alma se transforma por dentro. A prática do bem desenvolve a vontade, a consciência e a sensibilidade espiritual, o que faz refinar o seu campo vibratório. A virtude é sempre uma conquista pessoal, fruto dos nossos esforços, né? Então, a simplicidade é uma lei da natureza. A simplicidade é a marca da inteligência divina na obra da criação. Se realmente formos olhar, né, os espíritos superiores, quanto mais superiores, mais simples são, né? Então, a simplicidade nós aqui ainda não a vivenciamos, não a buscamos, não a simplicidade no viver, a simplicidade no falar, a simplicidade no agir, não? Isso é o que a gente deve buscar vivenciar, a simplicidade. Mas, por exemplo, podemos escolher, por exemplo, Maria, por exemplo, né? Na sua simplicidade de onde vivia depois que Jesus saiu do nosso plano físico, não é? Da forma como ela servia, do aceitar resignadamente a viver com um outro que não era seu filho de verdade, mas era o seu filho de coração, né? De servir a todos que passavam, do sentimento, né? De oração constante, de simplicidade, não é? Então, é isso que nós realmente devemos exercitar, a questão da simplicidade, para buscarmos ser simples, né? Esse desapego, educar nossa voz, educar nossos pensamentos, a nossa linguagem, tudo isso, não é? Para que realmente possamos refinar-nos, né? Então ele diz: a simplicidade é um princípio universal. A simplicidade é uma lei fundamental do cosmos. A natureza, em sua essência, é simples, ordenada, harmoniosa. Ou seja, desde as leis físicas às estruturas dos seres vivos, desde os movimentos dos corpos celestes à organização da vida. Então, a aparente complexidade é meramente sobreposição de leis, né? E que a simplicidade é sinônimo de equilíbrio, de economia de forças, sabedoria natural. Então, o universo progride em direção a formas cada vez mais refinadas, onde o supérfluo desaparece e o essencial permanece. E é isso também que nós devemos buscar na nossa vida para sermos mais equilibrados, mais harmoniosos, né? Buscar essa sabedoria natural. É natural ser sábio. Aprender, saber por vivência, por experiência, mas é preciso buscar essas experiências, né? Então, ele vai dizer, para que possamos verdadeiramente superar, né, fazer desaparecer o supérfluo na nossa vida. O que é supérfluo na nossa vida, para podermos buscar o essencial, né? E aí diz, a lei da alma é o caminho da evolução, ou seja, que a simplicidade interior como uma maturidade espiritual. Assim como a natureza é governada pela simplicidade, a alma também é chamada a desapegar do supérfluo. A evolução moral consiste em purificar os desejos, simplificar os pensamentos, ordenar os sentimentos, orientar a vida para o essencial. A simplicidade espiritual não é uma pobreza de ideias, mas sim clareza. Olha que diferença, não? E a alma simples é aquela que vive na verdade, ama sem cálculos, age sem ostentação, busca a harmonia com a lei divina. E aí é quando tivermos isso em nosso pensamento, em nosso coração, aí sim vamos verdadeiramente viver essa simplicidade, né? Então, Leon Denis vai definir que a simplicidade é o ápice da evolução moral, porque é o fruto da vitória sobre o egoísmo, a vaidade e o orgulho. É?
Então, trouxe para vocês, para encerrar rapidamente, esse livro aqui, que não sei se vocês conhecem, que é uma coisa espetacular. É um livro do Rabindranath Tagore, o poeta, e que foi o poeta espírito. E foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. Se chama Estesia. Estesia significa sensibilidade. Então ele diz, logo no início ele vai dizer, realidade distante. Sonhei que sonhava. Tudo era, então, risonho e doce encantamento, onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolas de sabão ao sabor do vento em primavera cantarolante. Os rios encachoeirados douravam-se sob os raios de permanente luz, e os homens em bandos gárrulos exaltavam o amor. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos de enternecimento com que as criaturas melhor se entendiam e se completavam. Nem sombra ou mácula encontrei em parte alguma, e dei-me conta que as claridades que fulguravam em todo lugar nasciam em toda parte, sem extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir. Amado Rei, por quem anelo, sempre sonhei contigo, porém hoje sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me, dizendo-me em canção de esperança, ama e aguarda. Amanhã já não sonharás, porque o teu sonho já será. E essa é a nossa esperança, não é? E para isso devemos pôr mãos à obra. Obrigado pela paciência.